Nós estamos dentro do nosso propósito de santificação, que é trazer a semelhança de Jesus Cristo para a nossa personalidade. Nunca se esqueçam que cristianismo é isto. E tudo que fazemos tem que ter este objetivo, a semelhança do Senhor Jesus em nós. Já tratamos disso de vários aspectos. Agora nós estamos, talvez eu pudesse dizer que nós estamos fechando uma lacuna. Hebreus diz que existem 6 doutrinas que são elementares, bem básicas. E nós estamos estudando essas doutrinas. Lógico que a gente já sabe alguma coisa aqui, outra ali, mas agora a gente está fazendo de uma forma mais organizada, vamos dizer assim. O que são essas doutrinas? Elas fazem parte do alicerce. O paralelo é uma construção. Uma construção precisa de ter um fundamento muito firme, porque do fundamento depende a saúde dessa construção, a qualidade da construção. E esse fundamento é Jesus Cristo, como Senhor. Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Isto é, sim, Senhor, sempre para Jesus. O Espírito Santo nos dá capacitação para obedecermos, para andarmos, para imitarmos Jesus Cristo. Só o Espírito Santo, nós não temos isso. Ainda ontem eu estava conversando com um jovem, ele é convertido, mas ele queria dizer que as coisas mudam, a moral muda, os padrões mudam, e que Deus tem que usar a misericórdia dele para cada geração. Ele vai... Eu falei, quer dizer que é Deus que vem seguindo a humanidade, né? No fim era isso. Deus que vem seguindo, ele vai entender. Não, agora os jovens são diferentes, mas Deus vai entender e vai adaptando. O problema todo é que a gente olha o padrão de Deus. Gente, o padrão de Deus é muito alto. Sabe como é que Deus quer que a gente viva? Ele fala assim, sede santo como eu sou santo. Esse é o padrão que Deus quer na nossa vida. Santo como ele é santo. Você olha para aquilo, você fala, bom, até logo, porque nunca vai acontecer isso. Não dá. O que nós não acreditamos, porque não experimentamos, é que essa mudança em direção à santidade de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo que habita em nós para isto. O que a gente precisa crer é que Deus quer de mim, só que eu me disponha a fazer como Ele está falando aqui. E eu viver como a Bíblia diz que é para eu viver. E o Espírito que vai me dar a capacitação. O Espírito que vai me dar a força. O Espírito que vai fazer tudo. E aí, eu falei para esse jovem, a vida cristã, a prova de que ela está sendo vivida por mim, e não é uma vida religiosa que segue regrinhas, que são insuportáveis, é quando você percebe que acha o que Deus está falando para você ser bom, perfeito e agradável. Quando a vontade de Deus é agradável. E como é que eu sei disso? Quando o que Deus odeia me é horrivelmente desagradável. Eu não faço porque eu não gosto, não suporto. E começo a amar as coisas que Deus ama. Isso começa a acontecer na minha vida. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Porque a conversão a Jesus lá naquele começo, na verdade, foi a volta à humanidade como Deus criou a humanidade. E a nossa vida cristã é passada aqui, Deus trazendo de volta os padrões para a minha vida. É individual. Deus trata como a gente deveria, pelo menos, tratar os filhos. Individualmente. Não é assim que você trata seus filhos? Você não trata os seus filhos todos, quem tem mais de um filho aqui, do mesmo jeitinho que, sabe, você põe uma regra, assim, que nem num quartel, dá um apito, o menino sabe que tem que fazer isso. 2 apitos, não dá, não vai, não iria nunca. Até que seria bom, né? Ia ser uma benção. Você conversa com um, aí o outro é outro jeito de lidar.
E Deus faz isso de uma forma perfeita. Ele só quer que você se apresente. E pare de ser religioso. E pare de pensar que você pode levar bombom e flor para ele. Nós não temos nada para dar para Deus. Ele só quer o nosso louvor. Mas esse louvor só é natural, perfeito e aceitável quando ele é espontâneo. Então é isso que acontece. Falei do fundamento do Senhor Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo como fundamento da nossa vida é isso acontecer. E sobre esse fundamento, a gente tem que estar aprendendo os outros fundamentos que vão em cima. E ao serem colocados, a gente vai construindo esse edifício. Mas tudo é planejado por Deus. Ele não admite nenhuma intromissão, nenhuma mudança, nada na planta dele. Não pode, senão cai. E por isso que cai tanto prédio cristão. O que já vimos depois do senhorio de Jesus Cristo? Nós vimos, o primeiro, arrependimento de obras mortas. Depois, o segundo fundamento, fé em Deus. Nós estamos falando da fé em Deus e a justiça. Que esta justiça de Deus, que Jesus realizou quando ele morreu, foi sepultado e ressurgiu para pagar os nossos pecados, ela precisa estar atualizada em nós. Não é só quando nós recebemos Jesus. Porque depois que eu nasço de novo, eu peco. O que nós estamos fazendo aqui? Examinando a santificação da nossa vida. Quer dizer, a nossa alma precisa de salvação todo dia. Essa justiça que Jesus morreu pelos pecados, ele morreu por esses também. Ela tem que estar atualizada, eu tenho que estar confessando os pecados que eu cometo. Na mesma base. Eu quero que vocês abram em 1 João, porque nós paramos aqui a nossa reunião passada. 1 João, capítulo 1, verso 5. E está aqui o ensinamento mais clássico, mais claro. Ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Se eu ando na treva e falo que eu ando com Deus, mentira, porque ele não anda. Você pode até ter Deus, ser nascido de novo. Mas se você está em pecado, não confessa, fala assim, eu ando com Deus. Não anda, porque Deus não anda. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu ando na luz, é só andando com Deus que eu vejo meus pecados. Esses do dia a dia. E é na mesma base que eu fui salva pela primeira vez, eu serei salva desses pecados que eu cometo no dia a dia, já como cristã. É na mesma base. É o sangue de Jesus. Ele me purifica de todo pecado. Anda na luz. Pecado confessado. Isso significa justiça atualizada. Essa justiça que Jesus fez, pela qual eu vim para Deus, eu uso essa mesma justiça para os pecados do dia a dia que eu cometo. Vida compatível. Eu tenho fé em Deus. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele está perto. E Ele estando perto, eu ando com Ele. E é assim que tem mais luz, mais confissão, mais vontade de andar com Ele.
Mas isso no começo tem que ser uma disciplina. Lembra, de vez em quando você está assim, naquela coisa durante o dia. Ai, Deus habita aqui. O Senhor me purifica, me limpa, realmente. Sabe, o dia inteiro é um hábito. Que às vezes a gente levanta e fala assim, Senhor, abençoa meu dia, olha, minha agenda é essa aqui, acompanha-me. E quando vai deitar à noite, morto de cansado mesmo, né, com razão, você fala, Senhor, abençoa meu irmão. Nem fala uma mente direito, já está dormindo. Isso aí é a religiosidade que faz a gente assim, né? Tem que ler um pedacinho da Bíblia, não entendeu nada, mas é superstição. Não leia. Se você está muito cansado, não leia, não é pecado não. Mas busque a Deus e fala, Senhor, me move para eu achar o melhor tempo do meu dia, pouquinho, mas para eu realmente ser alimentada por Ti. Quando você abre os olhos, você fala, Senhor, mas fala, aí sua cabeça volta. É uma disciplina. Sabe, tem dia que eu me ajoelho ali, eu já saio da cama assim meio de joelho, porque senão roda a minha oração da manhã. Mas tem dia que não vai. Pensa aqui, pensa ali, pensa aquilo lá. Pensamento eu te repreendo. Pensamento eu te grudo em Cristo. De repente, aquilo vai. Não desiste não. Você luta ali com você mesmo. Não é o diabo não, é a gente mesmo. E tem dia que é maravilhoso. Já chego assim, querendo falar com Deus tudo. Eu estou só alertando para vocês terem uma disciplina. Fica ali, um pouquinho. Vai ficar a manhã inteira, um pouquinho, até você começar a se acostumar com a presença de Deus. É um cultivo de todos os dias. Cada manhã declara essa dependência para aquele dia. Esse princípio de Romanos 10, isso é importantíssimo. Da justiça que vem pela fé, e ela vem para mim quando eu creio no coração e declaro com a boca, é para a salvação de todas as áreas, não é só para aquele primeiro dia. É para todas as áreas da sua vida. Nós não precisamos de salvação na alma, gente. Nós não estamos aqui aprendendo que nas áreas da nossa alma precisam ter a vida de Jesus, morrer ali e ressuscita nas áreas da emoção, nas áreas do pensamento, nas áreas da volição. Jesus entrou para a nossa vida por esse princípio da salvação. Mas nós precisamos dessa salvação diariamente, para cada área da vida. E é operada no mesmo princípio da justiça que decorre da fé. Crer no coração e confessa com a boca. Você precisa de salvação na área da moralidade? Você diz, creio em meu coração, Pai, que o Senhor quer que eu seja santificado. Receba agora salvação e libertação. Aí você pode citar as áreas, você pode citar o pecado específico, mas vá, lute com ele. Lute no sentido seu, porque você não vai querer. Às vezes você gosta, às vezes a gente não quer separar daquele pecado, às vezes falar, mas não vou conseguir. Mas não, o diabo jogando os dardos, né? Vai sim. O poder de Deus é maior do que tudo. É maior do que o da minha alma. O amor dele por mim é maior do que o meu amor por mim mesmo. Deixa ele agir em você. Nós estamos falando tudo da fé em Deus e a justiça. Você precisa de libertação de vícios? Isso aqui são exemplos. Você diz, creio, Senhor, que Jesus veio para libertar os cativos e derrotou os demônios que tentam me prender. Declaro que estou liberto em nome de Jesus. Pela fé, creio e me aproprio. Mas não é mantra, irmãos. Não é essa frase que vai fazer o milagre. É você crer no princípio que está aqui dentro. Você pode falar do seu jeito, mas repreende
toma uma posição. É assim que a gente vai limpando a vida. Eu era pecador, Jesus me salvou porque tomou meu lugar, eu me tornei justo. Mas eu preciso de estar atualizado nessa justiça todo dia, para que Deus ande comigo. Vocês entenderam? Vocês seriam capazes de passar isso para alguém? É legal você chegar em casa e escrever, assim, bem simples, como você falaria para alguém. É ótimo. Concluindo esse assunto de fé em Deus. O que Deus quer é que a gente busque o seu reino e a sua justiça. E tudo será acrescentado. Lá em Mateus 6, bem no Sermão da Montanha, está isso aí. Não anda preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber. Eu sei todos os cabelos da sua cabeça, quantos tem. Eu visto os lírios do campo. Eu trato dos pássaros. Não preocupa. Você é muito mais importante do que lírio do campo, do que pássaro, do que tudo. Busca o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, que são essas, vestir, comer, beber, serão acrescentadas. Mas o que a gente faz? A gente busca o que será acrescentado, mas não busca a justiça de Deus, nem o reino de Deus. Busca a justiça, busca o reino de Deus. Começa de manhã, Senhor, eu quero buscar o teu reino, a tua justiça. Eu nem sei bem direito o que é isso, nem como é que é isso, mas eu quero. Deus vai te responder. Confia. Deus está lá. Está lá dentro. Confia na voz que vem do teu interior quando você está quieto. É assim que Deus fala. Quando você está entregue. Aquieta, calma sua alma. Aprenda a ouvir. E a busca do reino é perto. É perto. A Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de vós. Quanto mais andamos com Jesus, a justiça é Jesus. É Ele que tomou meu lugar na justiça de Deus. É Ele a minha justiça. Quando eu estou dentro de Jesus, está tudo quites com Deus. A gente já falou de 2 Coríntios 3, que somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. E para isso é que nós estamos aqui. Essa é a meta da vida cristã. Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados, tudo aquilo, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o objetivo de Deus. Ele quer que a imagem de Jesus seja formada em você. E é andando com Deus, perto de Deus, crendo e andando de perto é que isso vai acontecer. Eu fico parecido com quem eu ando. Eu ando tanto que eu me perco nele. A gente tem que caminhar para isso, gente. E eu queria falar da metamorfose. O que acontece com a borboleta é um paralelo lindíssimo com o que acontece na nossa vida. A mudança do estado de larva para borboleta. Como é que isso acontece? A larva anda na poeira. É uma coisa feia, dá até medo, né? A larva é uma coisa muito feia. Mas, de repente, ela entra no casulo. Na verdade, o casulo é formado nela, mas é como se ela entrasse dentro do casulo. Vai pensando nessa imagem. E lá, dentro do casulo, ela sofre uma metamorfose. Uma transformação total. É lá dentro, ninguém vê. É oculto, é quietinho, lá dentro. Não se pode interferir. Se de repente fala assim, eu tô com pressa de ver essa borboleta. Chega lá com uma tesourinha, matou, acabou. Tem a hora certa. No momento certo. Com luta, o casulo se abre. E sai uma criatura totalmente diferente
da larva que entrou. Sai uma borboleta, que não anda na poeira, mas voa lá no alto. Desce quando quer, sobe de novo. É linda, livre. Linda e livre. E nós estamos nesse processo, irmãos, de transformação. Descansa. Simplesmente ande com Deus. Porque se você for um cristão de verdade, quer dizer, houve o novo nascimento, você é realmente de Jesus, a metamorfose está acontecendo. Você pode estar num estágio, pode estar em outro. Mas deixa Deus fazer, não interfira. Não interfira. É Deus que faz. Tem o tempo certo. Mas tem a sua posição tomada. Deixa Ele fazer. Nós não vamos entender o mecanismo dessa transformação que Ele está fazendo em nós. Você vê o resultado. Declara só que você crê que Ele está fazendo e está fazendo na sua vida. Diz para Deus que você quer isso. Que você quer a imagem de Jesus em você. E Romanos 12, que é a metamorfose. Romanos capítulo 12, verso 1. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 pontos nesse versículo, importantes. Primeiro ponto importante. Quem que se apresenta? Cada um de nós. Nós nos apresentamos. Ninguém é empurrado, ninguém é levado à força, mas eu me apresento. Aqui já é santificação. Eu me apresento. E outro ponto incrível desse versículo: o sacrifício é vivo. Você já viu o sacrifício vivo? O sacrifício fica morto. No tempo de Israel, eles sacrificavam os animais. Ficava vivo? O sacrifício não fica vivo, o sacrifício fica morto. O único que saiu vivo foi o Senhor Jesus. Mas, aqui, nós morremos, mas saímos vivos. A nossa posição é de morto-vivo aqui na terra. É sacrifício e o sacrifício morre. Mas Deus fala assim, sacrifício vivo. É literal. É um sacrifício que morre e vive. Mas eu me apresento. Isso aqui é importantíssimo. É morto-vivo. Eu apresento o meu corpo. Morto para o pecado. E vivo para Deus. Se a gente andar com Deus e realmente entregar, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aquilo que a gente fala, não consigo deixar de fazer, não consigo deixar de pensar, não consegue. Vamos abrir Romanos 6, para dar bastante base para isso. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Está descrevendo Jesus. Jesus na cruz morreu e agora o pecado está liquidado da raça que ele carregou. Liquidou o pecado. Uma vez para sempre morreu para o pecado. Não tem mais sacrifício pelo pecado. Jesus já fez. Quer ficar sem pecado? Entre em Jesus. Se reveste de Jesus. Assim também vós, Paulo está falando, considerai-vos, isso que é o que Romanos está falando, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Sacrifício morreu para o pecado e vive para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, está falando de corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
verso 12. Não reine. Não manda mais. O pecado não tem mais poder. É mentira. É mentira quando você acha que não pode passar sem aquele pecado ou jeito de ser. Às vezes a gente fala em pecado, pensa só em coisas terríveis. Não. Às vezes é um temperamento, às vezes é uma teimosia, é o orgulho, é a soberba. Não reine o pecado de maneira que obedeça às paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. Morreu e ressurge dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A lei sim realçava o pecado, mas a graça não. Então Jesus já levou tudo, já pagou tudo, já ressuscitou, já está pronto, está consumado. Eu não preciso ficar escravo do pecado. Eu posso ser servo da justiça, servo de Deus. E o capítulo 8, o verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da... Agora vocês vão entender a justiça que Jesus fez. E é dessa posição que a gente é transformado, a imagem de Jesus. Em que estágio da metamorfose você está? Se ainda é larva? Muitos de nós somos larvas. Então Jesus te convida a se esconder nele, a ir para o casulo. E se você está no casulo, quieto, descansa, deixa Deus fazer a metamorfose, porque na hora, num momento, ele vai se abrir e vai sair a borboleta. Tenha fé em Deus. E eu pus uma última exortação aqui, não é fé na fé. Não é fé em alguém. E pior, não é viver na fé de alguém. É a sua fé em Deus. A fé que vai te levar a andar muito de perto com Deus. E é assim que o fundamento, fé em Deus, é firmado na nossa vida. Amém? Amém.